A maioria das pessoas acreditam que o Vaticano é somente o país da Igreja Católica, mas as curiosidades desse país já começam pelo seu tamanho, sendo o menor país do mundo. Na visão dos católicos, a cidade do Vaticano é muito mais do que um pequeno país. Eles veem o Vaticano como um lugar extremamente espiritual e sagrado. Realmente é um local especial, onde existem documentos que estudiosos acreditam que podem abalar o mundo. Hoje eu vou te contar alguns segredos sobre o Vaticano. O último é o mais impressionante, então fique conosco até o fim do vídeo. De início, alguns segredos podem parecer um absurdo de se acreditar, mas, quanto mais você ouvir, mais eu garanto que fará sentido. Só peço que você abra sua mente e venha descobrir alguns segredos que a Igreja Católica não quer que você saiba. Vamos para a década de 20, quando um professor russo chamado Heinrich Ludwig, supostamente, conseguiu acessar o arquivo apostólico do Vaticano e encontrou nada mais nada menos que informações sobre alienígenas aqui na Terra. Caso você não saiba, este local de arquivo realmente existe e costuma ser chamado de Arquivos Secretos do Vaticano. Nele fica todo o repositório oficial de todos os documentos que a Igreja Católica já produziu ou confiscou durante todos os séculos. Não se sabe como e nem o porquê o professor recebeu essa autorização para entrar nos arquivos super secretos do Vaticano, só se sabe que ele leu alguns manuscritos muito antigos, que ficam dentro da sala com 85 quilômetros distantes e tem cerca de 35 mil volumes no seu catálogo. Imaginem a quantidade de informações que existe dentro desta sala. O professor encontrou documentos com mais de 12 séculos de história, só que os registros que mais chamaram sua atenção foram aqueles que não faziam muito sentido. Textos em códigos antigos, alquimia e materiais com informações sobre visitas de extraterrestres à Terra em um passado distante. Ele teria lido textos que falavam sobre a influência dos alienígenas nas antigas civilizações, como os egípcios, os mesopotâmios e os maias. Como se tudo isso já não fosse estranho, Ludwig também encontrou registros históricos que envolviam o uso de armas nucleares pelos povos antigos. Havia até mesmo descrições sobre como as muralhas da Babilônia foram derretidas, como se tivessem sido atingidas por uma temperatura extremamente alta. O maior problema de toda essa história é que Ludwig não conseguiu ficar com esses documentos, algo que até podemos entender, pois são informações que mudariam todo o mundo. No entanto, tudo isso se torna ainda mais interessante, se pensarmos no passado. Aproximadamente no quarto milênio antes de Cristo, os sumérios passaram por uma grande transformação, tornando-se capazes de construir cidades com fortes muros e criar canais de irrigação e o sistema de escrita. Todas essas evoluções ocorreram em um curtíssimo espaço de tempo, sendo considerado, até hoje, uma evolução muito rápida. Será que podemos traçar alguma relação aos supostos documentos que o professor encontrou? O outro assunto polêmico que envolve a Igreja Católica é a prática do exorcismo. Provavelmente você já ouviu ou assistiu filmes que contam histórias de pessoas exorcizadas, mas esse acaba sendo um tema que a maioria das pessoas pensam que faz parte somente dos filmes. Sabendo disso, vamos falar do padre que teria realizado aproximadamente 70 mil exorcismos. O responsável por lidar com as grande quantidade de possessões demoníacas foi Gabriele Amorth, que por muitos anos ocupou o posto de exorcista-chefe do Vaticano. Esses trabalhos foram feitos por aproximadamente 30 anos de carreira, um período que ele presenciou coisas assustadoras sobre o mundo que existe à nossa volta. O padre explica que o diabo é capaz de falar muitas línguas e consegue se transformar no que quiser. Certa vez o padre Gabriele disse que Satanás estava se aproximando do Vaticano e as provas disso são todos os escândalos e as polêmicas que rodearam a Igreja Católica durante vários anos. Alguns acontecimentos só reforçaram a afirmação do padre, e os mais famosos foram os ataques sofridos pelo Papa Bento XVI em 2008, onde uma moça chamada Susana Maiolo tentou atacá-lo. A mesma foi impedida, mas um ano depois tentou novamente. Ambos ataques não foram bem-sucedidos. Agora vamos entrar no assunto mais polêmico e que com toda certeza o Vaticano não quer que ninguém fale sobre: o possível relacionamento entre Jesus Cristo e Maria Madalena. Quem leu o livro ou assistiu o filme O Código da Vinci deve saber do que estamos falando. A obra foi feita para trazer essa teoria à tona e de uma forma para chocar a sociedade moderna, mas essa teoria é bastante antiga. Acredita-se que as teorias envolvendo esse tema surgiu a partir de uma passagem de um livro apócrifo, ou seja, um livro que a Igreja decidiu deixar de fora da Bíblia. Esse livro seria o Evangelho de Filipe. Em 2 ocasiões da obra, Maria Madalena é descrita como a companheira de Jesus, onde uma das passagens relata uma situação onde eles estavam se beijando. Em 2012, um papiro do século IV trouxe de volta essa discussão aos holofotes, ao mencionar uma esposa de Jesus. Provavelmente esse papiro seria de outro evangelho apócrifo. O texto chegou a ser avaliado como falso pelo Vaticano, mas cientistas da Universidade de Colômbia fizeram uma análise no papiro e chegaram à conclusão de que o documento é muito antigo, do período entre os séculos VI e IX.
Foi então que em 2014 o manuscrito de 570 d.C. trouxe novos detalhes do relacionamento entre Jesus e Maria Madalena, agora indicando que os dois não apenas se casaram como ainda tiveram 2 filhos. Antes de ser guardado na Biblioteca Britânica, esse documento de 29 páginas estava no Museu Britânico desde 1847 e até 2014 os estudiosos não o consideravam relevante, embora tivesse sido escrito em siríaco, que é considerado um dialeto do aramaico, uma das línguas em que o Velho Testamento foi feito. O que tudo indica, esse manuscrito foi traduzido de um texto grego ainda mais antigo, do século I d.C., trazendo ainda mais fatos a favor da história ali contada. Mas comenta aí, se depois de todos esses anos fosse comprovado a existência de uma linhagem direta de Jesus Cristo e Maria Madalena, o que você acha que aconteceria? Chegamos ao fim do nosso vídeo, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre alguns dos segredos que o Vaticano tenta esconder. Embora algumas dessas informações possam parecer absurdas, são histórias que têm sobrevivido ao tempo e ainda são discutidas até os dias de hoje. O Arquivo Apostólico do Vaticano é um local que guarda uma quantidade enorme de informações sobre a história do cristianismo e da humanidade. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esses segredos e outras curiosidades, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima!